Olá! Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi gravado pela plataforma Zoom em 20 de julho de 2022 e a entrevista está publicada no canal youtube.com/papo de veterinária. Hoje o papo fala sobre a suinocultura, uma área muito importante na cadeia produtiva brasileira, mas ainda pouco visada pelos estudantes e que oferece um campo de atuação muito vasto. Nosso convidado, Henrique Almeida, nos conta sobre sua trajetória e sobre a experiência internacional, e traz vários insights bacanas para quem deseja trabalhar na área. Então seja muito bem-vindo, Henrique. Obrigado, Thaís. Eu que agradeço o convite para estar aqui com você hoje à noite. Todo mundo tem que passar por essa pergunta. É assim, o batismo do nosso programa. Então, como foi para você a escolha pela medicina veterinária? Você queria desde a infância ou teve algum evento marcante? Thaís, eu acho que eu sou aquele caso clássico daquela criança que sempre gostou de animal, né? Aí todo mundo já desde criança fala, vai ser veterinário, gosta de animal. Meu pai sempre conta uma história que um dia eu era criancinha, acho que eu 2 anos, e eu sumi dentro de casa, né? A gente tinha um cachorrinho e ficou todo mundo doido me procurando e foram me encontrar dormindo na casinha do cachorro com ele. Então, a partir daí, né, acho que foi assim um caminho bem claro, né? No colegial eu ainda pensei um pouco em prestar biologia, entre medicina veterinária, mas aí a medicina veterinária acabou falando mais alto, né? Essa vivência aí com os animais. Não sou muito fã de insetos, né? Então eu sei que a biologia acaba tendo que lidar com essas outras espécies, né, animais. Então eu acabei decidindo por ficar só nos vertebrados mesmo e seguir para a medicina veterinária. E aí, quando você entrou no curso, você já pensava em alguma área que você gostaria de atuar? Ou você entrou livre para descobrir o que ia acontecer aí ao longo desse caminho? Não, eu entrei, assim, eu adorava assistir aqueles documentários do Discovery, né, sobre animais, né, que o pessoal vai na savana. Então eu entrei querendo ser veterinário de selvagens, né, de animais selvagens. Assim, se você pegar meu currículo no começo da graduação, tem só curso de animais selvagens, né, me interessei bastante por essa área. Mas aí ao longo, né, da graduação a gente vai vendo outras coisas, vai tendo contato com outras áreas, né, vai mudando um pouco de ideia e eu acabei deixando aí os animais selvagens para outro lado, né? E durante um bom tempo fiquei perdido, não sabia para que área seguia, né? Fui ali acabar me encontrando lá no final da graduação, assim, no último semestre mesmo, e achei uma área assim que gostei. E aí, quais foram as experiências que você teve ao longo da graduação, mesmo que tenham sido numa área que você não perpetuou ali, né, a atuação, que você acha que são bacanas em termos de formação? Principalmente estágios, né? Acho que é uma resposta aí bem clichê, né? Mas os estágios, muita coisa do que eu aprendi, né? E levo hoje para minha vida de veterinário, eu aprendi fazendo meus estágios, né? Às vezes não é nada muito refinado, às vezes dentro da faculdade mesmo, pegava ali as férias, um mês, né? Ficava ali em algum departamento da faculdade, né? E a gente acabava aprendendo bastante coisa. E além dos estágios, também a minha iniciação científica, acho que foi também um ponto que assim também me trouxe muito conhecimento, né, muita experiência, né, e alguns hábitos assim que eu levo até hoje na minha vida. Então, assim, eu diria que foram as duas experiências mais importantes, né, assim, os estágios e fazer a iniciação científica mesmo, né, conduzir ali um projeto de pesquisa, né, claro que de uma forma muito, né, júnior ainda, como um graduando, mas assim me fez crescer bastante. E aí, em que momento você se encontrou com suínos? A gente sabe que suínos são uma espécie um pouco difícil de trabalhar quando a gente pensa na parte clínica, né? A gente brinca que são animais antissemiológicos, porque você pega o animal, contém o animal para examinar, já começa a berrar, muda todos os parâmetros, você já não sabe mais como avaliar ali. Eu, como clínica de grandes animais, eu passo um pouco apertada ali com os suínos. Mas existe uma área muito forte quando a gente pensa, né, na criação desses animais, que é a parte de medicina veterinária preventiva, de medicina de rebanho. Então, como é que foi para você começar a ter contato com essa área?
Olha, Thaís, só um comentário, eu concordo com você 100% que não é uma espécie nada semiológica. Até mesmo a colheita de material, né, de sangue, assim, é terrível, né, em suíno, né? A gente vai completamente às cegas. Mas foi assim, de verdade, era uma espécie que eu nunca imaginei que eu ia trabalhar. Tinha pouquíssimo contato, né? Nasci em cidade, né? Tinha pouca vivência de fazenda, né? Até eu entrar na faculdade. Eu acho que posso dizer com muita segurança aí que acho que nunca tinha visto uma porca com leitãozinho, né? Antes de entrar na faculdade, né? Nunca tinha tido contato muito com essa espécie. E lá na faculdade que eu me formei, né? Lá na Unesp, a gente acaba tendo a disciplina de clínica de suínos só no último semestre, né? Nono semestre, né? Antes do estágio. Né? Então, como eu mencionei anteriormente, né? Eu me senti um pouco perdido, né? Saí dos animais selvagens, né? Me interessei bastante, né? Pela parte de áreas de doenças infecciosas, que é uma outra área que eu acabo também tendo um pezinho junto, né? Mas ficava meio perdido, né? Eu ficava às vezes até me cobrando um pouco. A gente vai chegando no final da faculdade, vai falando, nono semestre, fala, putz, não sei direito o que eu quero, não me encontrei muito ainda na profissão. E aí eu lembro que eu comecei a ter essa disciplina, né, da clínica médica de suínos. O professor que me deu aula, né, eu gostei muito das aulas dele, né? Achei muito interessante. E futuramente, né, ele acabou sendo meu orientador no mestrado, no doutorado também. Né? Mas eu lembro que assim, eu gostei muito dele de dar aula, né? Eu falei, poxa, interessante essa disciplina, né? E também comecei a me interessar pelas doenças, né? Esse ponto que você levantou aí foi algo que me chamou bastante atenção, né? Que a gente trabalha, na verdade, com medicina de rebanho, né? Uma medicina ali de população. Claro que tem ali os casos que a gente vai tratar o animal individual, tem o caso do animal com lesão de casco, né, ou outras lesões assim, que são mais individualizadas, mas ali, né, quando a gente pensa naquele monte de suíno adensado, né, a gente tem que pensar sempre na população, né, na epidemiologia das doenças. E aí eu lembro que um dia eu fui no intervalo, eu fui passar na livraria da faculdade para comprar um caderno e tinha lá um livro em promoção de clínica e patologia de suínos. Eu lembro até hoje, estava por R$ 40. Eu falei, olha só, né? Vou comprar. Comprei e comecei a ler e achei interessantíssimo. Eu lembro até hoje, eu abri no capítulo de meningite streptocócica, né? Que é uma doença assim que eu acho, né, fantástica, né? Os sinais neurológicos que ela causa no animal. Eu li aquele capítulo e achei super interessante. Falei, nossa, olha que legal. Comecei a gostar bastante, né? Tanto ao longo da disciplina também, né? Quando fui aprendendo doenças de outros sistemas, né? As doenças sistêmicas infecciosas, né? Então, assim, já me chamou bastante atenção. E aí, quando chegou no meu estágio curricular, eu falei, bom, vamos experimentar, né? Vamos ver se é isso mesmo. Né? Então, acabei conseguindo um estágio curricular na Embrapa Suínos e Aves, lá no interior de Santa Catarina, né, em Concórdia, né, no diagnóstico de laboratório de doenças de suínos, né, no CEDISA. Faz uma série de análises, né, de provas oficiais, né, diagnósticos oficiais para as doenças de suínos, e adorei. Assim, me encantei, achei muito legal. E aí, quando eu voltei, né, para apresentar meu TCC, né, relatório de estágio, assim, já dei com bastante certeza que queria trabalhar nessa área. E aí a escolha pela pós-graduação veio por qual razão? Assim, porque você queria trabalhar com os suínos, né? Já era uma coisa que você tinha estabelecido, mas por que a pós-graduação? Foi mais uma questão assim de convite, né? Eu até admito um pouco que eu caí um pouco de paraquedas, né, na pós-graduação, né? Eu estava ali justamente na minha defesa de TCC, né? Meu orientador, foi meu orientador no mestrado, doutorado, ele foi da minha banca, né? Eu apresentei um tema, né, sobre a Instrução Normativa 19, né, que regulamenta todas as doenças controladas, né, de suínos, né, nas granjas de reprodutores, né, como tem que ser. E ele gostou bastante. E aí, ao término da banca, ele me convidou para fazer um mestrado. Ele falou, olha, ele também tinha acabado de passar no concurso, né, para ser professor lá na Unesp, e ele me disse, estou procurando alunos para mestrado, né, gostei, já vi que você foi bem na disciplina, então se você tiver interesse, a gente pode conversar sobre isso. E eu falei, tá bom, né, não tinha emprego na época, né, já fui conversando com ele, já fomos escrevendo o projeto, né, prestei e aí caí no mestrado. Aí depois, né, mestrado, já veio doutorado também, né, já gostei da pesquisa, né, sempre gostei também bastante da parte de laboratório, né, e aí engatei o doutorado e depois ainda o pós-doutorado, né, para fechar aí com chave de ouro. É interessante isso, porque às vezes a gente tem várias situações possíveis, né? Tem aquela pessoa que sempre quis fazer uma pós-graduação, tem pessoas que fazem pós-graduação, já conheci pessoas assim,
para orgulhar a família, né? Ah, nossa, o Uhum. sonho do meu pai e da minha mãe é que eu seja mestre, que eu seja doutor. Uhum. Tem pessoas que fazem porque é a oportunidade que surge no momento, e aí você vai, a partir dali, vendo, né, se você realmente gosta da parte de pesquisa e da parte de docência também. E não existe certo e errado, né? Não existe aquela coisa, nossa, Uhum. eu caí, né, entrei pela janela, talvez eu não merecesse estar ali. Não tem isso, né? Acho que são as oportunidades que Exato. surgem, é a vivência que a gente tem ali, e muitas vezes isso acaba sendo determinante para a sua carreira, porque às vezes, durante a pós-graduação, a gente já teve vários convidados que relataram isso, a gente olha e fala, nossa, docência, não tinha pensado nisso, né? A gente às vezes não Uhum. percebe aquilo como uma possibilidade. Pós-graduação, quando envolve doenças infecciosas, envolve muitos procedimentos laboratoriais, também te abre uma série de portas para atuação em outras áreas. Então, concurso para órgãos Sim. oficiais também, né? São matérias que caem bastante. Então, acaba sendo interessante em termos de formação. Não, com certeza. Eu sou um desses aí que você acabou de mencionar, né? Quando eu entrei, não pensava em ser docente, né? Mas é ao longo da pós-graduação que você vai pegando gosto daquela coisa e, assim, ultimamente, assim, gostava muito de dar aula, né? Acho, assim, muito legal. E foi algo que, realmente, quando eu entrei no mestrado, não imaginava nem um pouco. Falava, vou fazer aqui, vou me especializar um pouco mais, estudar um pouco essa área que eu estou achando interessante. E aí, quando eu defender o mestrado, eu vejo, né? Se eu faço doutorado, às vezes aparece outra oportunidade, né? Mas acaba que a gente vai pegando gosto, né? Que vai gostando, eu gostei da pesquisa, né? No doutorado, você já começa a ser mais encaminhado para a docência, né? Já começa a ter que fazer os estágios de docência, né? Para dar aula, né? Aprender a conduzir uma sala de aula, né? E aí a gente vai gostando, né? Então, assim, eu fui realmente mais um desses que passou aí no seu programa, né? De que durante a pós-graduação descobri que gostava bastante da carreira de docente. E aí, o que você percebe com relação ao perfil das pessoas que acabam se direcionando para o trabalho com suinocultura ou com suínos de forma geral? Porque a gente sabe que dentro de uma proporção, né, você imaginar uma turma de medicina veterinária lá do primeiro período, sei Uhum. lá, 60, 70 alunos. Muitas vezes, se você entrar nessa sala e perguntar quem aí pensa em trabalhar com porco? Ninguém levanta a mão, Ninguém. né? Ninguém. Embora no final do curso muita gente acabe, né, tendo afinidade pela área, vivenciando e gostando, e tem uma questão também relacionada ao quão forte é aquele mercado próximo da região onde fica a Sim. universidade, ou próximo de onde a pessoa é, né, de que origem ela é. Então, tem Uhum. esses fatores que às vezes interferem também. Então, a pessoa já vem de uma região que a suinocultura é forte, já passava lá Sim. perto da granja de carro, de férias com a família, então já tem um pouco daquela visão do que é a suinocultura. Então, o que você percebe com relação ao perfil das pessoas que acabam direcionando para essa área? Você consegue perceber alguma particularidade, assim, algo que chame a atenção? Uhum. Não, isso realmente é bem curioso, Thaís. Por exemplo, lá onde eu me formei, na Unesp de Jaboticabal, né, ali na região do interior de São Paulo, tem pouquíssimas, né, quase nenhuma granja, né? E se a gente compara já com o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né, a gente vai achar uma boa parte ali das pessoas que foram fazer medicina veterinária pensando já, né, em trabalhar na suinocultura, já tem algum envolvimento, às vezes a família mesmo tem de produtor de suíno. Eu acho a suinocultura e os profissionais que eu vejo, né, são profissionais muito dinâmicos. Está se tornando cada vez mais uma área assim, da medicina veterinária, né, eu acho bem semelhante com a avicultura, né, que assim, as pessoas estão ficando muito especializadas. Né? Então, assim, são pessoas que gostam bastante, então sempre, tem muita pesquisa envolvida, né? Então, assim, as pessoas estão sempre, tem muitos eventos, né? Muita atualização. Então, eu percebo assim que nos profissionais da suinocultura são pessoas assim, bastante dinâmicas, né? Pessoas que vão atrás do conhecimento, até mesmo os produtores. Eu percebo ali que eles têm um diferencial comparado aí com produtores que estão acostumados a trabalhar com outras espécies, né? São ali produtores mais estão mais ligados em novas tecnologias, né? A suinocultura ela acabou, né, tendo aí uma virada, né, nos anos 90 no Brasil de uma tecnificação assim muito grande e rápida, né? E hoje em dia acho que das cadeias produtivas aqui talvez perca só para a avicultura, né, em nível de tecnificação. Então, assim, é um profissional, os profissionais que eu conheci da suinocultura, até colegas meus, né, que foram trabalhar, são pessoas assim bem, eu acho assim bem dinâmicas, né, que estão sempre procurando o novo, né, buscando ali novas formas de fazer as coisas, novas técnicas, discutindo, né. Eu acho que assim é uma área, eu gosto muito de trabalhar porque eu sinto que isso é bem dinâmico, né. Ela está sempre se atualizando
né? E assim, tem muita busca, né, pelo desenvolvimento, pela inovação. Porque é bem discrepante, né? A visão que a gente tem de Uhum. suíno, quando a gente é criança, desenha o porquinho cor-de-rosa na Sim. laminha, na fazendinha, do que O é uma baby produção, porquinho, uma né? suinocultura altamente Sim. tecnificada, com toda a segurança biológica, né? Toda aquela Uhum. parafernália para você entrar e ver um porco, né? Tem todo um processo, não é igual aquele porquinho do fundo de quintal. E as pessoas, eu acho que ainda têm, né, um pouco dessa visão distorcida do que é esse mercado. E tem essa questão que a gente comentou também, né, sobre o mercado dentro de cada região. Então, a gente sabe que o Sul é muito Uhum. forte em suinocultura, Espírito Santo também tem, Rio de Janeiro, Uhum. não me recordo, sou de lá, mas assim, suinocultura, avicultura, Uhum. não era nada que chamasse a atenção. Isso aí acaba, às vezes, atraindo um pouco mais, né? Sim, com certeza. Né, até o Centro-Oeste também tem tido aí nos últimos anos um crescimento muito grande da suinocultura, né, e é muita influência, né, acaba ali tendo, realmente, eu creio assim, que é uma das espécies domésticas que mais existe preconceito. Né, todo mundo pensa em suíno, já pensa em animal sujo, né, fedido, né, esquisito, né, e assim, por incrível que pareça, eles são animais bem limpos, né, se você der ali o espaço adequado, né, o manejo adequado, você vê que eles vão todos ficar no mesmo canto, eles vão evitar o contato com as fezes. Então, assim, tem uma ideia muito errônea ainda, né, da suinocultura. Tem um cheirinho um pouco forte, mas a gente acaba se acostumando, eu admito. Qual produção que não tem, né? Você vai, vaca, Exatamente. cavalo, todos têm a sua murrinha particular, né? Exatamente. Exatamente. E assim, é realmente como você falou, as fazendas de suínos hoje são altamente, né, tecnificadas, com muito investimento em biossegurança. Os animais são criados muito adensados, né? Então, assim, se entrar algum patógeno ali, algum vírusinho, alguma bactéria, né, tem ali um prato cheio, né? Uma grande população ali de hospedeiros suscetíveis, né, num espaço muito pequeno. Então, o negócio circula muito fácil. Então, é de fato uma medicina muito mais preventiva. Né? A gente trabalha muito mais com questões de biossegurança, né? Tem muitas das granjas tem que tomar banho para entrar, quem já teve a oportunidade de conhecer, né? Tem que tomar banho para entrar, trocar de roupa, né? Não entra material externo, né? Às vezes tem que ser fumigado, né? Justamente para evitar. E isso, assim, eu acho fantástico, né? Meu pezinho aí de doenças infecciosas e preventivas casou muito bem, né? Com essa cadeia produtiva. E é uma questão que, assim, eu acho que às vezes não fica tão explícito para outras espécies, mas para a suinocultura acaba ficando, né? A importância de você conhecer bastante os quesitos de produção desses animais Uhum. e também a divisão de doenças, a prevalência de doenças ali de acordo com a faixa etária. Porque a gente Sim. acaba fazendo isso. Bovino, que é uma espécie que eu tenho mais experiência, por exemplo. A gente sabe que uma diarreia no bezerro de até 5, 7 Uhum. dias de idade, provavelmente é Escherichia coli, se for um animal mais velho, pode ser rota, corona. Então, a gente tem essa divisão, mas parece que no suíno isso é muito mais marcante. Né? A necessidade do conhecimento dessas doenças que são mais comuns a depender da faixa etária do animal. Então, quais são as doenças que você percebe assim que são mais relevantes para as faixas etárias? Porque uma dificuldade que eu tinha, por exemplo, eu achava suíno super interessante, mas eu tinha pouco Uhum. contato, e aí eu abri aquele livro, esse livro que você falou de clínica e patologia, eu tenho ele aqui na minha estante. Você Sim, abre, as ótimo. doenças estão em ordem alfabética. Jesus! Eu não sei nem, né, onde eu procuro aqui, que doença que eu procuro. Então, assim, é um animal que é difícil de examinar. E, Sim. eventualmente, na clínica, a gente se depara com aqueles suínos que são pet. Eu só tenho um porco de Uhum. estimação. E aí a gente Sim. precisa pensar, embora seja diferente, né? Você tem um animal isolado dentro de um apartamento e animais em grupo, né? Em grandes grupos, dentro de um sistema de produção, eventualmente alguma doença ele pode acabar sendo mais importante. Então, quais seriam as que você consegue destacar, assim, que são bem frequentes, aquela coisa que, assim, nossa, super acontece com bastante frequência? Até a questão do sino pet, Thaís, você falou e eu lembrei, né? De vez em quando aparecia, pintavam lá pelo hospital veterinário e chamavam a gente, né? Aí falavam, qual vermífugo que a gente dá? A gente falava, pode usar esse vermífugo, né? Aí a pessoa ia ver, só vendia 10 litros, né? De 10 litros, né? Porque o mercado, a indústria farmacêutica ainda não se adaptou ao sino pet, né? Deve estar começando agora. Então, quando você medica, né, no suíno, você medica o rebanho inteiro. Né? Então, assim, ninguém compra ali o fipronilzinho que vem 0,3 ml, né? Quando a gente pensa ali no cachorro, né? É coisa de 10 litros, né? Mas das doenças, isso realmente é algo que é bem, que eu acho fantástico, né? A cultura que você acaba ficando bem divididinho,
né? Então, assim, todo veterinário de suínos chega, tô tendo esse problema, né, com o meu rebanho, né? Uma das primeiras perguntas que ele vai fazer é, mas qual a classe está sendo acometida? É suíno de maternidade? É suíno de creche? É suíno de terminação? E assim, conforme acho que 100%, né, das cadeias produtivas, né, a maternidade, os animais neonatos são sempre os mais frágeis, né? Então, assim, o leitãozinho, o recém-nascido, né, até o desmame ali em torno dos 21, 28 dias, ele que vai ser ali o mais frágil, vai precisar de um cuidado mais intenso, né? Ele vai estar ali sobre riscos de diarreias, né? Então, colibacilose, né? Tem colibacilose neonatal, que nas primeiras 24 horas de vida já o animal já pode apresentar diarreia, né? Causada ali por uma Escherichia coli. A gente sabe que Escherichia coli está em todo lugar, né? Rotavirose, né? Então, esses leitões, essas diarreias são muito complicadas porque ou vai desidratar, um animal muito sensível, ele desidrata muito fácil, e aí o suíno também, a gente não consegue fazer uma fluidoterapia, né, intravenoso, né, você nunca vai ver, né, a gente tem muita dificuldade, né, uma certa dificuldade para repor, né, eletrólitos, líquidos no suíno, então desidrata muito fácil e vai ser aquela doença ali que vai marcar o suíno para o resto da vida, então ele vai levar ali, uma perda de desenvolvimento, né, não vai crescer tanto quanto, né, o animal que não passou pela diarreia. Mas agora tem algumas doenças que eu acho fantásticas, né? Nós temos a circovirose, né, que é uma doença viral, que foi um problemão para a suinocultura brasileira, se não me engano, lá no começo dos anos 2000, né? Ela chegou aqui no Brasil, né? Ela apareceu, não tinha, e é um vírus que ele causa ali o que a gente chama da síndrome, né, multissistêmica, definhagem multissistêmica, né? Então o animal definha, ele simplesmente fica refúgio. A gente brinca que todos rebanho tem o leitão circunvirento, que é aquele magrelo, peludo, feio, que não cresce. E, geralmente ele é tão feio que ele acaba sendo bonitinho, ele vira mascote, né? Assim, de tão feio que ele é. Acho fantástica. Hoje em dia é muito bem controlado com vacinação, né? A gente faz vacinação aí, principalmente no desmame, aos 21 dias, né? Controla muito bem. E tem uma doença também que tem um carinho especial, né? Que foi aí o tema da minha tese de doutorado, que é a pneumonia exótica, né, causada pelo Mycoplasma e o pneumoniae, né? Que é uma bactériazinha besta, né? Assim, mas que até hoje a gente não consegue controlar, né? Ela praticamente é endêmica em todos os rebanhos, abre as portas para infecções mais graves, né? Que podem vir a matar, infecções secundárias. E assim, temos dificuldades enormes, tá, para produzir vacinas e tratamento, e conseguir tratar ali e segurar, né, esse agente. Então, assim, eu acho que é uma enfermidade, aí, um patógeno que a gente ainda tem mais perguntas do que respostas, né, a respeito dele, e isso aí eu acho, né, fascinante. Claro que tem uma série de outras doenças, né, muito perigosas, né, algumas delas, graças a Deus, nós não temos no Brasil, uma peste suína africana, né, inclusive está tendo até uma epidemia, né, uma pandemia, né, de peste suína africana no mundo. A síndrome reprodutiva e respiratória dos suínos, também, outra muito grave, que nós não temos ainda notícia aqui no Brasil, mas que são todas aí bastante interessantes. E eu acho essas doenças de suínos fantásticas. É que o que é bacana a gente conversar com uma pessoa que trabalha na área é exatamente isso, porque você pega um livro de clínica, tem tanta doença, aí às vezes você lê e não está escrito assim, essa doença só acontece na ilha leste da Indonésia, no perímetro X. Né? Então você lê aquilo e fala, nossa, de repente tem no Brasil, eu não estou sabendo. Né? Então essa experiência é bem importante e não são todas as universidades que têm clínica de suínos. Geralmente a gente tem suínos mais nas disciplinas relacionadas à produção. A gente vê alguma coisa em doenças infecciosas, porque tem essas doenças que são super importantes. Na patologia, eu lembro de ter visto também alguma coisa de suíno, mas acaba ficando muito solto, né? Então, se você não tem uma vivência, não faz um estágio, não acompanha uma granja, você fica, como eu fico, meio assim, tipo, Sim. Suíno, tá bom, né? Então, a gente fica um pouco perdido, né? Sempre bom ter uma referência aí para consultar de vez em quando. Essa vivência que a gente tem na cadeia produtiva, que a gente vai vendo o que realmente é problemático a campo. Às vezes você vê uma doença que assim é besta, um patógeno simples, como E. coli, e na suinocultura ela é super problemática. Né? A gente tem a colibacilose neonatal, a gente tem a colibacilose da terceira semana de idade, e a gente ainda tem uma forma mais grave, que é a doença do edema, né? Quando a E. coli produz toxinas, né, que vão acabar causando ali sinal neurológico no leitão. Né? O leitão vem à morte convulsionando, né? Então, assim, E. coli, né? Um patógeno ali, acho que mais conhecido do que esse, né? Não existe, né? Henrique, e como foi a sua experiência no sanduíche ali? Você indo para uma instituição internacional, trabalhar, o que isso agregou para você
Em termos técnicos, em termos pessoais, quais foram os desafios que você encontrou? Nossa, muito. Foi fantástico também. Acho que uma das experiências mais engrandecedoras, né, que eu pude ter ali acesso na pós-graduação, né? Então, ainda tive a oportunidade de estar numa instituição, né, que ali o estado de Iowa fica no meio do Corn Belt, né? E onde tem milho, tem suíno, né? A ração ali é a base de milho e soja. Então, uma suinocultura muito forte, né? E a universidade tinha ali, né, o laboratório diagnóstico veterinário, o maior, o segundo maior da América do Norte. Né? Então, eles recebiam, assim, era uma coisa absurda, né? Coisas assim que tinha, a gente acompanhava a rotina lá, tinha um departamento só com uns 10, 15 patologistas, cada um pegava às vezes 40, 30 casos por dia, né? E muita coisa de suíno. A principal casuística deles era de suíno. Né? Então, o tempo todo tinha suíno chegando para a gente fazer necrópsia, colher a amostra, né? A gente acabava vendo as lâminas também. E aí, claro, né, por estar próximo ali da suinocultura, né, a pesquisa com suíno também muito aquecida, né? Muito dinheiro, muito investimento, né, desenvolvimento para estudar ali as doenças. Então, assim, cresci muito como pesquisador, né? É muito interessante você ter essa oportunidade de frequentar a academia em outro país, né? Quem puder conseguir, né? Eu recomendo muito, né? Ver outras formas de trabalhar, outras formas de fazer pesquisa, de pensar, né? Coisas diferentes, melhores, coisas piores, ter ali. Então, você acaba crescendo muito como pesquisador. Nem vou abordar o ponto da língua, porque, assim, realmente ele fiquei um ano e 2 meses lá e, assim, né, praticamente fiquei fluente em inglês. E a experiência pessoal, né? Então, assim, de você ter contato com outra cultura, com outras pessoas, ver outras formas de enxergar o mundo, né? Outros modelos de sociedade, né? Diferente do que a gente está acostumado, né? Às vezes a gente tem ali pequenas coisas, né, do dia a dia que você vê que é super esquisito, que aqui no Brasil a gente faz, você nem imagina que as pessoas lá fora fazem de jeito diferente. Então, assim, bem como pessoa, eu cresci muito, né? Você ter esse desafio de se virar em outro país, que você não conhece nada, né? Chegar a alugar casa, né? Abrir conta no banco, né? E ter que fazer com supermercado, comida todo dia, né? E se acostumando ali, né? Acrescenta muito como pessoa, muito mesmo, né? Então, foi tanto como no lado profissional, como no lado pessoal, eu acho assim, que foi um crescimento incrível. E aí, esse contato com a universidade, você foi especificamente para essa instituição porque já havia um contato prévio ali, já havia algum convênio, algo firmado, ou foi aquela coisa de você pesquisar ou, de repente, ler muitos artigos de um pesquisador que era daquela instituição e falar, quero ir para lá? Uhum. Como é que foi essa escolha do local? Na verdade, foi um dos professores de lá, né, foi dar uma disciplina como convidado na pós-graduação lá da Unesp. Ele era até brasileiro, mas foi fazer pós-graduação lá, ficou, se tornou professor lá, né, ele trabalhava ali mais com doenças virais de suínos, e aí, acho que ele veio aqui no Brasil para participar de algum congresso, né, e aí o meu orientador acabou convidando ele para dar uma disciplina como convidado na pós-graduação, né, aquelas disciplinas curtinhas de uma semana, né, seguido, né, só para a gente conversar e ele é brasileiro, muito simpático, né, muito legal, depois saímos jantar tal. E aí, conversa vai, conversa vem, e ele mencionou, né, que a esposa dele, que era professora lá também, mas ela norte-americana, né, estava com o projeto aprovado e eles estavam precisando de um aluno, né. Então, ela tinha aprovado o financiamento, eu tinha aprovado o projeto e estava precisando de alguém para executar, né, para ser ali investigador daquele projeto. E era justamente com a doença que eu trabalhei, do doutorado, né, com a pneumonia em zoótica suína, né, com micoplasma. Na verdade, era com diversos micoplasmas, dentre eles o micoplasma pneumoniae, que foi o que, né, eu estudei mais no doutorado. E aí acabamos conversando, assim, foi algo assim, realmente super rápido, né, não estava planejando. E aí meu orientador me ligou, falou, olha, tem essa oportunidade, isso se interessa? Eu falei, opa, me interessa, vamos. Né, assim, foi coisa de em 3 meses, sabe? Assim, eu fechei com ele, coisa de, assim, daqui uns 2 meses eu tinha que estar chegando lá, né? Então foi aquela correria, né? Ele corre, tira passaporte, né? Tira visto, né? Ajeita tudo para ir, né? Mas foi assim bem por contato proporcionado mais pela academia mesmo, né? Para essa troca ali, né? No meio acadêmico mesmo, né? Eu percebo muito, assim, as oportunidades que existem em eventos científicos, né? Às vezes você Sim. vai a um congresso, você assiste uma palestra, você acha aquele palestrante bacana,
Às vezes é uma pessoa que, dependendo, né, se você já está no mestrado ou no doutorado, se é um monte de trabalho daquela pessoa, né, você vai até ela meio tietar, assim. E às vezes você fazendo, né, você conversando ali com a pessoa, já é possível você estabelecer algum tipo de vínculo e perguntar, né? Acho que é aquele famoso não, a gente já tem. Perguntar para a pessoa, escuta, tem Exatamente. alguma oportunidade, tem essa possibilidade? Porque existe muita pesquisa lá fora, né? Existe muito financiamento, eles têm uma forma diferente de conduzir a pesquisa do que a gente tem aqui. Então, aqui é muito baseado em agência de fomento, lá tem institutos, tem sociedades de animais. Eu lembro de assistir uma palestra sobre bezerros, né? Sanidade de bezerros, comportamento e tal, que ela falava, é a Associação de Criadores de Bovinos que destina uma verba para fazer pesquisa sobre esse assunto. Então, eles Sim. dão dinheiro para a universidade e os pesquisadores conduzem lá os experimentos. Então, assim, existe muita possibilidade e a gente tem que passar aquele olhinho de peroba, né? Chegar lá Isso e se mesmo. oferecer. Falar, estou aqui dando sopa, Oi, você tô não aqui. topa me orientar, né? Me levar para lá? Porque é aquela coisa, né? Você, às vezes, tem oportunidades bacanas, lógico que vai ter uma conversa, às vezes tem uma entrevista, a pessoa vai trocar uma ideia ali com, né, pessoas próximas a você para saber se você é bom de trabalho ou não, mas são oportunidades ímpares, né? Acho que é muito bom ter atenção a isso. Ah, com certeza. E inclusive esse projeto, né, que financiou a minha vida lá foi também financiado por uma associação de criadores, né, a Pork Checkoff, né, que é justamente de criadores de suínos e financia, né? Eles investem em pesquisas, né, em pontos ali críticos que eles acham que precisam ser resolvidos da suinocultura, né? Então fazem financiamento para as universidades, né, para realizar essa pesquisa. E é bem que você falou, né, Thaís? A gente tem que dar a cara mesmo. Assim, olha, pelo menos lá na universidade que eu fiquei, eles adoravam brasileiros, né? Eles falavam que os estudantes de intercâmbio brasileiros eram sempre os melhores, né? Que de trabalhadores, né? Sempre assim, levavam tudo muito bem, né? Então, assim, eles eram os professores ali do departamento que quase saíam a tapa por um aluno brasileiro, né? Então, assim, fica aí a dica para o pessoal, né? Quem tiver, né, não se sintam menosprezados e pode ir atrás, né? Eles são muito abertos mesmo, né? Os professores que eu tive contato lá dos Estados Unidos são assim, bem abertos, estão sempre procurando, eles gostam bastante, né, de fazer, né, esse networking depois de ter o contato. Tenho contato até hoje com o pessoal da universidade que eu trabalho, né, já publicamos artigos juntos depois que eu voltei para o Brasil, né, então acaba virando mesmo um network, né? Eles ajudaram com o meu doutorado, mandaram material para fazer meu doutorado aqui também, né? Então, assim, isso eu acho que é o mais valioso, né? A gente fazer essa rede de contatos, né, na academia, né? Então, é bom para todo mundo, né? A gente vai sempre ir. Aqui no Brasil, às vezes a gente tem mais facilidade de fazer algumas coisas, eles têm mais de outras, né? E a gente vai juntando, né, e o negócio vai andando. Então, assim, é muito interessante e eu assim, recomendo quem tiver essa oportunidade de ir, não só para os Estados Unidos, Canadá, né, Europa, qualquer outro país ali possa fazer pesquisa, é sempre uma experiência muito válida. E aí, Henrique, você teve experiência como docente também, né? Você foi professor durante um Sim. tempo e agora você trabalha numa empresa que faz pesquisa. E a gente percebe que no Brasil a pesquisa está muito relacionada a instituições de ensino de maneira geral e ainda, na nossa realidade, são poucas empresas que têm esse enfoque para pesquisa na área de medicina veterinária, principalmente. Às vezes tem pesquisas que utilizam animais voltados para a medicina, então é um nicho para o veterinário atuar também, mas voltadas à veterinária propriamente dita são poucos, assim. Então, como é que é Sim. desenvolver um trabalho de pesquisa dentro de uma empresa privada? É bem diferente da academia, né? Então, assim, eu comparo bastante, porque durante muito tempo da minha vida eu desenvolvi pesquisa acadêmica, né? E depois a gente passa para pesquisa da iniciativa privada. E me lembra bastante a pesquisa que eu fazia lá quando eu fiz meu intercâmbio, né? Nos Estados Unidos, pelo menos, as universidades têm muita proximidade, né, com as empresas, né? Então, muitas delas, ou mesmo com as associações, né, querem resolver problemas, né? Vamos dizer assim, é mais pragmático, né? Tem um problema, então vamos pesquisar para resolver aquele problema. E aqui na iniciativa privada também, né? Ela é uma pesquisa, vamos dizer assim, mais aplicada, né? Então você vai testar se tal medicamento é eficaz para poder ser comercializado, ou se tal vacina é segura para ser aplicada, né? Então, assim, é uma coisa mais focada, né? Você usa, claro, as ferramentas da pesquisa, né? Então, fazer o delineamento, a estatística, né? Então, a coleta de amostras, né? Escrever ali, né, o estudo, como vai ser, o protocolo, o projeto,
né? Mas assim, ela já é mais voltada para a resolução de problemas, mais aplicada. E na academia eu sinto que é aquela pesquisa mais filosófica. Então você aprende ali, você vai estudar aquele tema que você se interessa, que você gosta, né? Que nem sempre é um tema, né, que vai trazer interesse, despertar interesses comerciais, né? Um tema de empresa. E aí você discute, você estuda, você lê um monte, né, para escrever seu projeto, faz revisão de literatura, conversa com vários pesquisadores da área, né, dá aquela ruminada ali, né? É uma coisa mais devagar, mais trabalhada, mais filosófica mesmo, né? Então, assim, são pesquisas bem diferentes, né? Assim, com finalidades, assim, eu diria, né, relativamente diferentes, características diferentes, coisas boas de um lado, coisas boas de outro, né? Se cada uma ali, não diria que existe uma melhor que a outra, né? Eu diria que cada uma tem suas vantagens e desvantagens. É porque muitas vezes a gente dentro da universidade acaba não tendo muito esse foco mais comercial para pesquisa, Sim. que no final das contas é o que faz as pessoas entenderem o porquê da pesquisa existir. Porque às vezes dentro da Sim. universidade a gente tem um pesquisador que tem uma linha de trabalho e aí ele vai ter 18 orientados que vão trabalhar em pequenas modificações de um mesmo protocolo para É, chegar depois de 345 anos no resultado que ele fala: "Ah, isso agora é aplicável", né? Lógico que exatamente. não, existem outras pesquisas que são mais prontamente, né, aplicáveis ali na vida prática, mas existem esses vieses aí quando a gente pensa nas características da pesquisa, e às vezes isso causa uma dificuldade do público leigo entender qual é a Sim. função daquela pesquisa ali. A pesquisa acadêmica ali, ela acaba sendo aquele trabalho de formiguinha, né? Vem um, coloca um grãozinho ali, outro coloca, ó, achei isso aqui, outro, ó, entendi como esse mecanismo funciona, né? Olha, eu consegui juntar esse mais esse e vi que funciona assim, né? Até que aí, de repente, vem alguém e corta, né? Faz a grande descoberta, mas aquela pessoa só conseguiu fazer ali porque tiveram muitos outros ao longo de anos que foram colocando pecinhas ali naquele quebra-cabeça, né? Então, ela flui de uma forma mais devagar, né? Então, assim, era bem a gente acaba pesquisando ali coisas, né? Eu, por exemplo, no meu mestrado, doutorado, desculpa, trabalhei com a expressão de genes da inflamação no pulmão causada pelo micoplasma, uma pneumonia micoplásmica, né? Então, assim, algo super específico, né? Trabalhei ali com expressão de genes, né? De citocinas pró-inflamatórias, né? Vi como se formava a lesão, para caso algum dia alguém no futuro pegar isso daí e falar, olha, né? Quem sabe eu posso interferir aqui nesse mecanismo, né, através de uma vacina, através de uma medicação, né? Então, realmente, né? Então, eu falo que é uma pesquisa mais filosófica, né, que a gente vai ali, cada um colocando, né, o seu grãozinho, né? E eu sempre brinco, né, que falava até para os meus alunos que a pós-graduação nada mais é, nada mais, nada menos, né, do que uma residência em pesquisa, né? Você ali, né, sendo residente de pesquisa, você vai trabalhar em projetos, você vai escrever o seu projeto, você vai aprender ali, né, se formar um pesquisador, né? São 6 anos, mas é uma boa residência. Esse treinamento prático na vida real é muito necessário, né? E para cada área a gente tem uma forma disso acontecer. Então, às vezes, para a área clínica aplicada de pequenos, de grandes, reprodução, você tem residência. Para outras áreas que não conheço, não sei se existe uma residência em suíno, a gente tem a vivência prática na pesquisa, né? Que também é extremamente importante. E aí, Henrique, pensando naqueles aspectos que a gente comentou, né? Da importância de entender sobre os aspectos de produção dessa espécie. Então, nutrição, conforto, bem-estar, né? Todos aqueles comportamento, né? A gente precisa entender um pouco de comportamento para identificar o animal que tem uma alteração, que chama atenção. O que você sugeriria para um aluno que tem interesse em trabalhar nessa área, né? Para ele focar durante o curso de graduação? Diz assim, mais na parte de produção, né? O que precisaria, ou a medicina de suínos mesmo. Não, é porque assim, a gente sabe que medicina de suínos às vezes não é uma cadeira ofertada no curso, né? A gente tem em Jaboticabal a clínica de suínos, mas na grande maioria das instituições a gente não tem essa possibilidade. Então a gente tem a produção, né, lá ligada à zootecnia, alguma coisa de nutrição, mas às vezes nem se fala mais muito de monogástrico, fala mais de ruminantes, né, na parte de nutrição. A gente tem as doenças infecciosas que falam um pouquinho, a patologia que fala um pouquinho. Então, para uma pessoa que quer trabalhar numa granja, quer ser contratada por uma granja, por exemplo, o que é interessante a pessoa focar durante a graduação ou também procurar por fora?
A gente sabe que a graduação nem sempre oferece tudo aquilo que a gente precisa de ferramenta para se inserir no mercado. Para médicos veterinários, o que eu diria é assim, patologia. A patologia de suínos, ela é muito importante, né, para a medicina, né, porque como a gente trabalha ali com doença de produção, né, o que vai acontecer? O animal vai aparecer morto ou vai estar ali, né, prestes a morrer, você vai ter que fazer aquela necrópsia, e a partir do que você vê na necrópsia, então você precisa saber muito bem, né, o que é uma lesão de consolidação de pulmão, né, o que é uma enterite, o que é um linfonodo mesentérico infartado, né, para você conseguir ali, né, assim, até o clínica de suínos, eu acho até que é um nome certo, não é muito certo, né, porque assim é mais uma patologia de suínos, né, que a gente vai ver, fazer a necrópsia, selecionar ali quais são as possíveis causas ali, né, que está cometendo, né, a partir das lesões que a gente viu, e mandar para o laboratório, pedir exames laboratoriais e pensar ali nas medidas preventivas, né. Então, assim, patologia é essencial, né? Hoje em dia, inclusive, eu até penso que se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito até uma residência em patologia, porque assim, eu acho, além de eu achar uma área muito interessante, é muito útil para quem quer ir para essa área de sanidade de suínos, né? E tem poucos profissionais, tá? Assim, patologistas de suínos, né, especializados em suínos, não é muito comum. Tá ali na região sul, né, no Rio Grande do Sul, a gente tem, né, professores ali na Federal do Rio Grande do Sul, né, na Embrapa, Sinusiades mesmo, a gente tem patologistas famosos, mas para as outras regiões do Brasil já não é tão comum, né? Então aí é um nicho de mercado que está bem à disposição. A produção, claro, né, a gente tem que entender, principalmente porque muitas das doenças que os suínos apresentam são chamadas doenças da produção, né? São doenças ali que são causadas por fatores estressantes, por deficiências de manejo, deficiências nutricionais. Muitas delas, no suíno que é criado solto, você nem ouve falar. Daquele suíno fundo de quintal, ela nem está presente. A pneumonia zoótica é uma delas mesmo. O micoplasma já está ali, frente a fatores estressantes que o suíno pode passar, então variações de temperatura, acúmulo de matéria orgânica no ambiente, ele vai acabar desenvolvendo uma doença, né? Então, são doenças multifatoriais. Então, a gente tem que entender muito bem a produção, como funciona, o que é uma maternidade, o que é uma creche, como é o fluxo de suínos para a gente poder, por exemplo, aplicar um vazio sanitário, né? A gente tem que entender como que é o fluxo de produção, quanto tempo o animal fica na creche, quanto tempo o animal fica na terminação, o que ele come. Afinal, né, a sanidade sempre passa por uma boa nutrição, né? Então, a produção está muito ligada, né? Assim, boa parte das doenças estão associadas à forma como, né, a gente produz, né, a suinocultura, né, como o suíno é produzido, que predispõe à ocorrência dessas doenças ou não. E, assim, doenças infecciosas, né? Eu vou puxar um pouco a sardinha também, que eu gosto, mas quando a gente pensa numa produção que cria animais, né, adensados, muito adensados, uma grande população, né, a gente tem que entender epidemiologia, a gente tem que entender como que é essa doença. Você raramente vai ter um leitão só com polibacilose, você vai ter a leitegada, se não mais leitegadas. E aí você vai ter que entender, poxa, como que é a transmissão dessa doença, né? Onde está tendo esse vínculo epidemiológico que esse patógeno está chegando, né? Será que está sendo falha na desinfecção das instalações? Será que está tendo muito acúmulo de matéria orgânica, já que E. coli sai? Né? Então, muitas doenças, às vezes, o leitão passa para o outro na creche, né? Então, assim, elas estão muito associadas ali, né, à fase da produção e que possibilita ali uma maior transmissão, né? Então, assim, tá tudo ali muito casadinho, né, na suinocultura, né? Então, a epidemiologia, né, com a patologia, com a produção, né? Então, assim, quem quiser ser um bom veterinário de suínos, né, tem aí que saber muito bem esse tripé. Fica aí a minha dica, né, para quem se interessar pela área. Achei bem bacana a sua sugestão da residência em patologia, que é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. E, eventualmente, vem alunos, né? Ah, professora, eu quero trabalhar com suíno, e aí, o que eu faço? Eu, assim, estágio na área. E é uma visão interessante, porque realmente, né, se é uma área em que existe uma medicina de rebanho, a necrópsia é uma ferramenta extremamente importante para você determinar diagnóstico, né? Então, às vezes você faz a opção de eutanasiar, de sacrificar um animal em prol de salvar o restante. Então, para a avicultura é assim, para suíno também. E eu lembro de conversar com alunos que estavam no início do curso, que eu já tinha assistido palestras falando sobre os mercados diferentes da medicina veterinária, e eu falei, gente, ninguém nunca chamou a minha atenção para o mercado de suíno, e assim,
tanto de suíno quanto de ave, são mercados altamente tecnificados que têm excelentes remunerações e que falta profissional. Então, assim, não tem veterinário suficiente para suprir a necessidade que o mercado tem. Lógico que você vai ter mais chance de ter uma carreira super na área se você for para um local onde a suinocultura é forte. A gente exporta muita carne para o exterior, então é super importante pensar nesses aspectos. E às vezes a pessoa entra na medicina veterinária com a ilusão, né, aquela vontade de trabalhar com gatinho, cachorrinho, peludinho, né, fofinho, não olha muito para os animais de produção como uma possibilidade. E aí, às vezes, a pessoa se frustra porque não consegue uma carreira com uma estabilidade, com uma boa remuneração, para poder ter, né, momentos ali de lazer com a sua família, enfim, né, ter uma tranquilidade financeira. Que a gente não tem como separar uma coisa da outra, né? Nossa, trabalho por amor. Meu filho, amor não paga boleto, né? Eu sinto muito lhe informar, né? A gente trabalha Amor com amor conta. do coração, né? Muito amor do coração, mas o dinheirinho na carteira tem que cair também. Então, eu chamei a atenção de alunos, assim, eles entraram, professora, eu quero clínica de pequenos. Eu falei, gente, dá uma olhada no suíno, né? Dá uma olhada na ave, vê aí outras áreas, porque às vezes é isso, né? A pessoa não tem como você teve, né? Mesmo ficando perdido ali durante um período, você chegar no final e falar, caraca, que legal, gostei disso aqui. E uma pessoa que não tem clínica de suínos, como é que faz? Né? Às vezes a pessoa não teve vivência nenhuma, não vai querer sair para um estágio naquela área, tipo, não conheço nada, vou sair num estágio aqui nesse negócio. Então, são aspectos aí que é interessante a gente parar para pensar, né? Não, com certeza, Thaís. É um mercado que ele é muito aquecido e tem um déficit muito grande de profissionais, né? Principalmente aqui na região sudeste, né? Que a gente não tem, assim, uma suinocultura tão tradicional como em outras áreas do país. Né? A gente vê muito empresas, por exemplo, empresas farmacêuticas, né? Sempre acaba aquele veterinário que vai fazer a parte, né, de, de insumos para suínos mesmo, é sempre de bovino que o pessoal acaba empurrando. Ah, você é da produção, então pega suíno também. Né? Assim, então, você sempre acaba sendo, né? É comum você ouvir falar, eu faço parte de suíno, mas eu gosto mais de bovino, né? Eu trabalho mais com bovino, é que sobrou para mim por causa da produção. E eu já vi isso de muitas empresas grandes mesmo, né? Procurando, falando, a gente quer gente da área de suíno mesmo, a gente quer começar a crescer nessa área. Né? Então, a gente não quer mais veterinário de bovino quebrando um galho para suíno, né? A gente quer o veterinário de suíno ou o veterinário de aves, né? Assim, que entende os dois, né? Que os dois andam bastante juntos, né? E não consegue achar, né? Assim, porque realmente não é tão comum, né? As pessoas, né? Ali lá na Unesp mesmo tendo a disciplina, era coisa de 1 ou 2 por turma, né? Que se interessava, né? Por seguir pela área de suínos. Né? E tem muita empresa, né? É um mercado muito tecnológico, né? Nós temos diversos, assim, quem gosta da parte de laboratório, nós temos diversos laboratórios diagnósticos de suínos, focado em doenças de suínos, né? Empresas farmacêuticas, empresas produtoras de vacinas, grandes multinacionais aqui no Brasil estão sempre procurando. Né? Então, né, quem pensa aí para essa parte de empresa, né, como você falou, é sempre bom olhar com carinho, né, para o suíno, para a ave, porque é um mercado que demanda muita mão de obra e que assim, ainda é bastante deficitário. Né? Existe muita tecnificação, existe demanda por veterinários. Né? O Brasil é um país aí que está brigando, né, um dos maiores produtores mundiais de suíno, de carne de suíno, né? E assim, cada vez mais, né, ficando ali tecnificado, tendo desafios, né, sanitários, né, tendo ali, demandando, né, médicos veterinários para atuar, e com uma certa dificuldade para suprir essa demanda. Também, né, fazendo um pouquinho de propaganda, leitão também é um bicho muito fofinho, né? Se comparável com cachorro e gato, eles são ali, né, tem um grande apelo, né? Meu ex-orientador lá na Unesp, ele sempre falava, quando a gente ia fazer curso, né, organizar cursos, as coisas, falava, coloca foto de leitão, porque tem um grande apelo emocional. Todo mundo vê o leitão, acha bonitinho e quer fazer o curso. Se você botar a foto de um cachaço, ninguém vai fazer seu curso, né? Não, exatamente. Coloca aquele leitãozinho ali, assim, nascido, mamando, dormindo. Nossa, vai todo mundo à loucura, né? Então, realmente, eles são muito bonitinhos, né? E muito inteligentes também. Eu acho uma espécie bastante inteligente. Mas, assim, é um mercado que realmente ele passa muito despercebido, muito mesmo. Não conheço, não sei dizer aí pessoas que se arrependeram, né, de migrar para essa área. E também, recentemente, está tendo muita pressão na questão do bem-estar animal também, né? Está caminhando muito para esse sentido.
tem nomes surgindo aí no Brasil, né, grandes nomes, né, que estão começando a investir nessa parte de bem-estar dos suínos, né? Então, assim, é uma cadeia produtiva aí que está crescendo, né? Está com força. Provavelmente já vem nesse crescimento há muito tempo e vai se manter, Sim. né? Possivelmente. Então, as pessoas realmente têm que estar de olhos abertos aí. Henrique, eu queria te agradecer muito por estar aqui com a gente hoje, por trazer a sua experiência, a sua vivência. É super difícil conseguir alguém para falar de suíno. Eu fiquei quebrando minha cabeça. Falei, gente, quem eu vou convidar para falar de suíno? Então, muito obrigada por trazer esse montão de informações. Eu acho que você tem uma visão muito bacana, tanto da parte acadêmica quanto da parte prática, né, relacionada à suinocultura. Então, já tem uma experiência docente também, né? Então, tem muitas informações que a gente estuda ali para passar para os alunos. É bem bacana isso. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com/papo de veterinária. E às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!